em primeiro lugar, de agradecer aos organizadores deste evento e dizer que este tema, a evolução do conhecimento científico e da ciência no mundo, é evidentemente um tema complexo. E eu não tenho aqui a pretensão de tentar abordá-lo em todas as suas vertentes. E também, por outro lado, minha modéstia não permite que avance em áreas de grande significado que, naturalmente, contribuem para o desenvolvimento e o crescimento da ciência no mundo moderno. Entretanto, procurei fazer um apanhado histórico, retrospectivo e prospectivo do que pode e do que poderá ser a ciência no mundo. E é esta evolução histórica que eu vou agora mostrar aqui para os senhores. A ciência é expressa pela marcha do raciocínio que cogita dos seus princípios, de sua metodologia e de suas finalidades. De certa maneira, pode ser aceita a velha sentença dos gregos de que conhecer verdadeiramente é conhecer pelas causas. É por esta razão que o pensamento científico distingue-se do pensamento vulgar. O pensamento científico procura conhecer seu objeto por meio do conhecimento de seus antecedentes necessários. Portanto, o conhecimento científico é uma sondagem sistematizada dos fenômenos naturais e de suas correlações. O pensamento vulgar ou empírico é a mera observação rotineira dos fatos, sem que haja a intenção de interpretá-los racionalmente e de tentar qualquer associação lógica ou mesmo inteligível entre eles. Assim, torna-se evidente que o conhecimento científico não pode existir sem o apoio do raciocínio e da perquisição, para que se possa correlacionar e interpretar os fatos. O pensamento científico percorre 3 etapas. Primeiro, a observação inicial, ocasional ou procurada, a qual gera o primeiro movimento do raciocínio. Segundo, o raciocínio indutivo ou dedutivo, pelo qual chega-se a uma hipótese ou teoria. Terceiro, a coleta e a escolha dos dados para que sejam aprovados ou desaprovados, segundo as consequências deduzidas da hipótese previamente formulada. O exemplo da primeira etapa é a observação que levou Isaac Newton a aventar a hipótese de que houvesse uma dependência entre a atração de um planeta por outro e de que houvesse uma relação constante entre suas massas e a distância existente entre eles. O raciocínio permitiu-lhe estabelecer que tal atração é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. A segunda etapa do pensamento científico decorre da imaginação do próprio cientista e, de certa forma, pode aproximar-se de uma criação artística. A terceira etapa consiste em testar uma hipótese que resulte em uma explicação do fato biológico e de suas implicações que procuramos conhecer. Há, sem dúvida, mentes aptas para o exercício do pensamento científico, que são possuidoras de atributos próprios
não ter sido preparadas segundo um modelo prévio, o espírito investigador já fora preparado pela própria observação do fato e pela meditação a respeito dele. Exemplos dessas descobertas são a ocorrência que aconteceu com Arquimedes e levou a descobrir o princípio da flutuação dos corpos. A ocorrência que levou William Henry à descoberta dos raios-x em 1895. A que levou Henri Becquerel à descoberta da radioatividade natural em 1896. A que levou Charles Nicolle à descoberta da maneira da transmissão do tifo em 1909. E a que levou Alexander Fleming à descoberta do poder bactericida da penicilina em 1928. Como disse Pasteur, dentro do campo da observação, a chance favorece o espírito preparado. Acentuamos aqui alguns estágios históricos da evolução do pensamento científico. Nas antigas civilizações, a ciência era impulsionada pelas exigências da vida diária de seus povos, que fizeram algumas conquistas expressivas, teóricas e práticas, tais como a metalurgia dos povos na Mesopotâmia e na Ásia Menor, a arquitetura minoica, a fecunda agricultura e a útil medicina dos egípcios, a astronomia dos sumérios e babilônicos e o planejamento urbano da civilização pré-hinduísta do Vale do Indo. A medicina egípcia antiga foi de boa qualidade, em particular no campo da cirurgia óssea. Os textos médicos egípcios, atualmente preservados, parecem ser apenas cópia de textos mais antigos, sendo o mais importante deles o papiro de Smith, da 13ª dinastia, cerca de 1500 anos antes de Cristo. No campo da experimentação, talvez o setor mais próximo das cogitações científicas tenha sido a astronomia praticada pelos sumérios e enriquecida pelo estabelecimento de relações matemáticas entre os fenômenos celestes. O pensamento grego, uma antevisão de sua potencialidade, passou a se preocupar não só com a observação dos fatos, mas também a correlacioná-los e então construir amplos sistemas científicos. O sistema médico hipocrático, que nos informa sobre as artes gregas médicas, o sistema aritmético euclidiano, que nos ensina a geometria, o sistema filosófico naturalista de Aristóteles, que deu início à interpretação das ciências físicas ou naturais. Na Idade Média, a palavra ciência possuía uma nítida conotação com o artesanato, e que ela era mantida ao lado do saber puramente teórico e especulativo próprio do movimento escolástico. Com um tremendo impacto cultural produzido pelo Renascimento, os espíritos partiram para a busca científica do conhecimento e para o domínio das artes. São algumas características da Renascença: a repulsa aos princípios livrescos, já obsoletos, mas sempre repetidos como se fossem verdades absolutas. A tendência à perquisição direta das coisas e dos fatos da natureza. A grande curiosidade por tudo que fosse universal. E
Por isso, a busca de múltiplas fontes de informação. Na fase áurea da cultura renascentista, viveram grandes homens, como Leonardo da Vinci, que estudou o corpo humano, criou obras-primas de artes plásticas e investigou a possibilidade de produzir novos engenhos e mecanismos, como sua máquina de voar. Realmente, os trabalhos de Da Vinci, principalmente aqueles em que ele descreve o coração com suas particularidades, suas válvulas, o septo interventricular, as paredes, as cavidades atriais e ventriculares, são de uma riqueza iconográfica extraordinária. Entretanto, como vou referir adiante, Da Vinci, mesmo sendo um espírito inquiridor, estava preso aos dogmas que vinham ainda da Idade Média. Devo também lembrar que o helicóptero moderno é um exemplo das pesquisas iniciais de Leonardo da Vinci. Personalidades curiosas também viveram naquela época, tais como o indefinível e inclassificável Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, misto de gênio e charlatão, médico e químico suíço, que se autoproclamou Paracelso. Este indivíduo colocou-se esta denominação Paracelso, provavelmente para se contrapor a um grande médico do início da era cristã, Aurelius Celsus, que viveu como um grande enciclopedista em Roma e que foi grande divulgador da obra de Hipócrates. Paracelsus, então, significaria estar acima de Celsus. Ele introduziu o uso de diversas plantas e alguns minerais na terapêutica médica. E, em 1527, na cidade de Basileia, queimou publicamente textos de Galeno e de Avicena para mostrar sua repulsa aos conceitos médicos provenientes da tradição medieval. Cláudio Galeno, médico grego de Pérgamo, viveu no início da era cristã. Publicou um extenso tratado sobre medicina. Entretanto, suas publicações continham erros grosseiros. Por exemplo, ele admitia que o sangue era formado no fígado a partir da ingestão de alimentos. Admitia que no coração haviam poros no septo interventricular que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, através dos quais o indivíduo obtinha um espírito vital pela passagem do sangue de uma cavidade para a outra. Ele desconhecia completamente o papel dos pulmões. Esses erros se consagraram pela máxima que há pouco acabei de falar. De tanto se repetirem, acabaram virando dogmas e permaneceram como tal durante 14 séculos, como vou falar adiante, em função dos trabalhos de William Harvey.